O presidente Biden transmitiu uma mensagem importante a todos os fabricantes de veículos elétricos. Suas palavras refletem verdadeiramente seus sentimentos. Os veículos elétricos são o futuro, então, por que estão desacelerando a produção? Esta tentativa desesperada de aumentar as vendas de VE surge numa altura em que Biden introduziu dezenas de incentivos aos VE para encorajar as pessoas a comprá-los. No entanto, o que surpreendeu Biden foi o fato de as pessoas comuns serem, em grande parte, contra os veículos elétricos. Veja-se o caso dos dois gigantes do mundo automóvel, a Ford e a GM. Ambas estavam na corrida dos veículos elétricos, mas agora estão a travar a produção de veículos elétricos. A razão é simples: ninguém os está a comprar. As pessoas querem um motor de combustão interna de volta e não querem ser obrigadas pelos líderes políticos a comprar um veículo elétrico. Mas por que é que toda a gente é contra os veículos elétricos? Antes de nos debruçarmos sobre esta questão, vamos analisar o que Biden fez até agora para promover a utilização de veículos elétricos e eliminar gradualmente o motor de combustão interna. A questão é a seguinte: a administração Biden parece estar numa missão não tão secreta para eliminar gradualmente os veículos de combustão interna das ruas americanas e, juntamente com isso, tornar os veículos elétricos uma tendência dominante. Antes de mais, isto não é de toda uma teoria da conspiração. A Agência de Proteção Ambiental, ou EPA, está a elaborar uma regra que, se for aprovada, será uma grande mudança. O seu objetivo é que 60% de todos os veículos vendidos nos EUA sejam elétricos até 2030 e 67% até 2032. Se compararmos este valor com os atuais 6%, veremos que a dinâmica está a aumentar. Mas esperem, há mais. A Lei de Redução da Inflação e outras leis semelhantes injetaram uns impressionantes 92 mil milhões de dólares no jogo dos veículos elétricos. Não se trata apenas de dinheiro, é um investimento maciço que está a criar empregos e a impulsionar a América para a produção de veículos elétricos e o fabrico de baterias como nunca antes. Então, por que este enorme impulso para os veículos elétricos? Em primeiro lugar, há a dimensão das alterações climáticas. Os veículos elétricos são vistos como mais limpos e mais ecológicos, e a administração Biden está empenhada em reduzir as emissões de carbono. Depois, há a dimensão económica. Ao aumentar a produção de veículos elétricos, os EUA poderiam reduzir a sua dependência das importações de petróleo e até ganhar uma vantagem no mercado dos veículos elétricos em relação a países como a China. Mas é aqui que as coisas se complicam. O que vai acontecer aos proprietários de automóveis comuns que adoram os seus veículos a gasolina? Azar, parece que a transição para os veículos elétricos pode significar dizer adeus à liberdade de escolher o que se conduz. Falemos de dinheiro. Os veículos elétricos não são certamente baratos. Há também considerações de ordem prática. Imagine que está a fazer uma viagem, a bateria do seu carro elétrico acaba e está no meio do nada. Não é divertido, pois não? As estações de carregamento de veículos elétricos não são tão comuns como as estações de serviço. Além disso, a maioria dos materiais necessários para as baterias dos veículos elétricos vem do estrangeiro, principalmente da China. Por isso, ironicamente, é crucial considerar as implicações mais alargadas. Ao tentarmos tornar-nos independentes em termos energéticos, podemos tornar-nos mais dependentes de outros países no que diz respeito aos materiais para as baterias. Lembrem-se também que os materiais das baterias de que estou a falar não aparecem por magia, vêm de Minas. Mas Biden vive num mundo de fantasia onde se pensa que os veículos elétricos são facilmente acessíveis e baratos. Ele sabe pouco sobre a séria reação dos consumidores que algumas empresas estão a enfrentar. Desde que Biden assumiu o cargo, as vendas de veículos elétricos triplicaram e o número de pontos de carregamento públicos aumentou mais de 40%. No entanto, este é apenas um lado da história. A realidade das vendas de veículos elétricos é completamente diferente. Empresas como a General Motors e a Ford estão a investir milhares de milhões na produção de veículos elétricos. Estão a construir novas fábricas reluzentes, sonhando com estradas cheias de veículos silenciosos e sem emissões. Mas a verdade é que as vendas são muito baixas e estes fabricantes de automóveis estão agora a coçar a cabeça, perguntando-se para onde foram todos os entusiastas dos veículos elétricos. A General Motors, por exemplo, tinha grandes planos para aumentar a produção de caminhonetas elétricas, mas pôs um travão nisso, e a Ford suspendeu 12 mil milhões de dólares dos 15 mil milhões de dólares de investimento previstos em veículos elétricos. Não se trata, de forma alguma, de pequenas alterações, são enormes bandeiras vermelhas que acenam contra a revolução dos veículos elétricos. Falemos agora dos veículos em si, à espera nos concessionários. São como convidados indesejados numa festa. Os concessionários estão a oferecer descontos para descarregar os VE não vendidos. Estamos a falar de descontos em dinheiro de até 7.500 dólares, para além dos créditos fiscais federais, acordos de aluguer agressivos e taxas de juro ainda mais baixas.
Apesar de tudo isto, o automóvel elétrico médio continua a ter dificuldade em encontrar um comprador. O pior é que, mesmo com preços mais baixos, os veículos elétricos continuam a ser demasiado caros para muitos americanos. Veja-se o Ford F-150 Lightning, por exemplo. O preço inicial ronda os $50 mil, enquanto a boa e velha versão a gasolina começa nos $37 mil. É uma grande mudança para uma família média, mas espere, há mais. A grande jogada de Biden no jogo do clima, a lei da desinflação, deveria acelerar a produção de veículos elétricos, claro, levou a um grande investimento em fábricas de baterias e linhas de montagem. No entanto, quando se trata de vender efetivamente estes veículos elétricos, a lei não serviu de muito. Esperava-se que este ano fosse vendido 1 milhão de carros elétricos, mas a realidade não corresponde a esses números. Aqui está outra área de frustração. Acontece que os veículos elétricos estão a custar dinheiro aos fabricantes de automóveis. A Ford diz que perde mais de $60 mil por cada veículo elétrico que produz. Agora vamos voltar nossa atenção para a China. A China parece ser a estrela neste jogo dos veículos elétricos. A China não só é líder na produção de veículos elétricos e na tecnologia de baterias, como também possui um tesouro de minerais essenciais necessários para essas baterias. Entretanto, a América tem sido lenta a desenvolver seus próprios recursos, em parte devido ao sentimento anti-mineração. A situação é tal que as empresas chinesas estão a expandir suas operações de baterias e veículos elétricos a nível mundial, evitando as restrições americanas. Estão a investir milhares de milhões, especialmente na Europa, para manter e aumentar seu domínio no mercado dos veículos elétricos. E qual é a resposta americana? Mais regulamentação, claro. A administração Biden está a trabalhar em regras que exigiriam que 2/3 dos novos carros vendidos nos Estados Unidos fossem totalmente elétricos dentro de uma década. Mas se os fabricantes de automóveis não cumprirem essas normas, terão de pagar multas, o que poderá fazer subir ainda mais os preços dos veículos. Esta é uma situação difícil tanto para os fabricantes como para os consumidores. A Ford anunciou recentemente o despedimento de cerca de 700 trabalhadores na sua fábrica de Detroit, que produz a carrinha elétrica F-150 Lightning. A GM e a Toyota também estão a despedir trabalhadores a torto e a direito para reduzir os custos. Até a Tesla, líder no mercado dos veículos elétricos, está a enfrentar os seus próprios desafios. De acordo com Joe McCabe, presidente e diretor executivo da Auto Forecast Solutions, a procura de veículos elétricos está a satisfazer ou a exceder a oferta. As vendas da F-150 Lightning, a pick-up elétrica mais vendida nos EUA, registaram uma queda drástica de quase 46% em termos anuais. Os custos elevados, a ansiedade em relação à autonomia, o receio de não dispor de opções de carregamento suficientes ou de uma bateria com duração suficiente para suportar longas distâncias, bem como a diferença de preços, são fatores que contribuem para esta situação. As carrinhas elétricas custam normalmente mais $10 mil a $20 mil do que as suas equivalentes a gasolina. A Ford está a sofrer o maior golpe de todas as empresas nos últimos dias. E isto apesar de Biden ter literalmente ido em frente e lhes ter dado $9,2 mil milhões para a produção de veículos elétricos. Foi noticiado que, no último trimestre, a Ford perdeu $1,3 mil milhões com os veículos elétricos e $36 mil por cada veículo elétrico vendido, e que perderá $4,5 mil milhões no próximo trimestre. Qual é então o panorama geral? O que estes desenvolvimentos demonstram é que o mercado dos veículos elétricos não é tão cor-de-rosa como inicialmente se pensava. Sim, há uma mudança para veículos mais limpos e mais sustentáveis, mas esta transição parece estar a ser muito mais lenta do que o esperado. Os consumidores não estão dispostos a pagar preços elevados pelos veículos elétricos em comparação com os veículos a gasolina ou híbridos. Sabe como é na política quando uma pessoa diz uma coisa e outra diz o contrário, e é exatamente isso que está a acontecer aqui. Trump, como é óbvio, é completamente contra os veículos elétricos. Biden, por outro lado, defende-os como parte de uma estratégia ambiental e económica mais ampla. Trump está a dizer às pessoas que os veículos elétricos vão provocar o colapso da indústria automóvel, que os empregos vão desaparecer. E que estes carros são demasiado caros e não vão suficientemente longe com uma carga. O discurso de Trump sobre os veículos elétricos não é apenas sobre o seu mau humor face às novas tecnologias. É como se ele estivesse a jogar um jogo diferente. Diz que os veículos elétricos são uma ameaça para os empregos tradicionais e que temos de voltar aos bons velhos tempos. O recente comício de Trump no Michigan, um estado crucial para a indústria automóvel, foi uma plataforma a partir da qual criticou a transição da indústria automóvel para os veículos elétricos.
Os apoiantes do ponto de vista de Trump argumentam que a transição para os veículos elétricos tem sido levada a cabo com demasiada rapidez, sem que se tenha considerado suficientemente o impacto económico nos trabalhadores, particularmente nas indústrias tradicionais. Observam que as atuais limitações dos veículos elétricos, tais como a autonomia, o custo e a falta de infraestruturas de carregamento, são razões para sermos cautelosos quanto a uma mudança em grande escala dos veículos movidos a gasolina. Como resultado, o sonho elétrico de Biden está a deparar-se com alguns obstáculos sérios. Os principais fabricantes de automóveis estão a travar a produção de veículos elétricos porque, sejamos realistas, as pessoas não têm pressa em trocar os seus fiáveis veículos a gasolina por veículos elétricos mais caros. Qual é a verdadeira realidade dos veículos elétricos? Serão realmente o futuro ou apenas uma fase exagerada? Com todas estas voltas e reviravoltas, é difícil dizer se os veículos elétricos vão realmente tomar conta das nossas estradas. Será que o amor pelos bons carros antigos vai ultrapassar a onda elétrica, ou os veículos elétricos acabarão por ganhar a corrida? Não se esqueça de deixar as suas respostas e opiniões nos comentários.